Fala Dev, hoje o assunto é TypeScript e na verdade eu vou fazer uma introdução ao TypeScript. Muita gente me manda mensagem no direct perguntando: Gustavo, qual é a diferença entre JavaScript e TypeScript, né? Ainda mais para as pessoas que estão começando agora no React, quando você vai criar ali utilizando Vite ou qualquer outro construtor de projetos, né? Sempre tem aquela pergunta, né? Você quer criar o projeto em React em JavaScript ou TypeScript? E aí surge essa dúvida nas pessoas, né? Qual é a melhor opção para você selecionar ali? E eu digo que o TypeScript, sempre, né? Porque o TypeScript, na verdade, ele veio para suprir ali algumas necessidades que o JavaScript ainda não tinha, né? Não dava suporte. E ele veio para realmente somar, né? Uma camada acima, né, do JavaScript, né? Uma coisa que você precisa entender de cara é que o TypeScript, a linguagem em si, ela só funciona ali em desenvolvimento, né? Porque quando em produção, né, o que o usuário final vê é JavaScript puro, né? Ou seja, ele é compilado para JavaScript no final das contas, né? Então, ele é uma camada superior ali, que ele traz alguns benefícios, né? E algumas coisas ficam mais burocráticas, mas essa burocracia ela vem para somar, né? Deixar o seu código um pouco mais protegido. E eu acho que, para introduzir, eu acho que é basicamente isso. Conforme a gente for avançando aqui nos exemplos, você vai vendo as diferenças e o porquê você pode utilizar o TypeScript ou o JavaScript, né? Aí você toma a sua decisão. Eu estou aqui com esse projeto criado e eu tenho esses dois arquivos, né? Eu tenho um arquivo em JavaScript e outro arquivo em TypeScript. E a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é montar uma configuração aqui para que a gente consiga executar o código em TypeScript, né? E o código em JavaScript também. Então eu vou começar aqui utilizando o npm, você pode utilizar qualquer outro que você queira aqui, mas eu vou utilizar o npm e eu vou dar um init aqui para que ele consiga criar um packet.json aqui. Eu vou dar vários enters aqui para configurar o meu pacote já com as configurações padrões mesmo dele. E pronto, ó. Você observa que ele criou aqui o meu packet.json e ele está em branco, né? Não existe nenhuma dependência. E a primeira dependência que eu vou criar aqui, que eu vou instalar, é a do próprio TypeScript. Então eu vou digitar aqui TypeScript e vou colocar um "-d" para que essa dependência fique somente na parte de desenvolvimento. Vou dar um Enter aqui, vou esperar ele instalar, é bem rápido e pronto. Ó. Tem aqui as dev dependências, né? As dependências de desenvolvimento, e aqui eu tenho o TypeScript na versão 5.5.4. E agora o que a gente precisa? A gente precisa de uma forma rodar, né, o código TypeScript, né? Existem várias maneiras, né? Você pode instalar aqui algo que converta o código TypeScript em JavaScript e você consiga executar o código em JavaScript. Porém, eu vou instalar aqui, utilizando o npm, o TSX, que eu acho que é a forma mais rápida que a gente tem de executar, né, um código tanto em TypeScript quanto em JavaScript. Eu vou colocar ele, o "-d" também, para ele funcionar só na parte de desenvolvimento, né? Já que a gente vai debugar aqui só na parte de desenvolvimento. Vou esperar ele instalar aqui e pronto. Ó. Agora eu tenho o TypeScript e o TSX. E como é que eu utilizo o TSX, né? Eu simplesmente digito TSX e informo qual arquivo que eu desejo executar. Então, eu tenho ali dois arquivos, né? Então, eu vou utilizar aqui então o script.js, por exemplo. Eu vou dar um Enter. Pronto, ele executou. Como o nosso arquivo aqui ele está em branco, né? Nada foi exibido no meu console. Então, vamos começar aqui pelo JavaScript, né? Vamos criar aqui um código e vamos fazer uma comparação desse código em TypeScript. Então, eu vou criar uma função que ela vai fazer uma saudação, né? E eu vou fazer ela de forma bem simples e a gente vai pegar esse mesmo código, colocar no arquivo TypeScript e ver quais são as diferenças que a gente encontra ali. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma function. Como eu falei, eu vou criar uma função de boas-vindas e essa função de boas-vindas ela vai receber então um name. Eu vou abrir e fechar aqui para criar a nossa função e ela vai ter como retorno, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui uma interpolação, né? Olá, meu nome e aí eu vou fazer essa interpolação aqui no name. E basicamente isso, vou criar um console.log aqui
e aqui dentro eu vou então ter o meu greet, e aqui eu vou ter o meu nome aqui, vou colocar aqui então Gustavo. Vou salvar e vou executar aqui então utilizando o TSX. Vou apertar para cima aqui, né, para ele ver o último comando, e o que a gente tem em tela é realmente olá, meu nome é Gustavo. Então eu vou copiar toda essa estrutura aqui e vou colocar aqui então dentro do meu TS, né, .ts, o arquivo .ts, né, TypeScript. Observa que aqui a gente já tem o nosso primeiro erro, né? E aí acho que a diferença mais gritante que a gente tem entre JavaScript e TypeScript, porque o TypeScript ele é uma linguagem tipada, ou seja, quando a gente cria uma variável, a gente tem que informar qual é o tipo dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho um parâmetro name na minha função greet. Eu preciso informar, né, ele fala aqui, que ela está como N, né? Qualquer tipo, ela pode ser qualquer tipo. Então, o interessante é que a gente crie uma tipagem para ela. Então, se eu estou colocando um nome, o interessante seria se name fosse string, né? Então, como é que eu posso fazer essa tipagem, né? Eu posso colocar 2 pontos aqui depois, logo do meu parâmetro, e falar então que ela é uma string. Observa que o erro já assumiu. Se eu passar um mouse em cima de name, você observa que o meu VS Code ele já informa que name é uma string. Então, se eu salvar e agora executar, agora utilizando o meu TS aqui, né, no meu TypeScript, executando o meu arquivo TypeScript, se eu rodar, eu tenho o mesmo retorno. Olá, meu nome é Gustavo. Então, para deixar claro, ela é uma linguagem tipada e ela não é uma linguagem que você não necessariamente precisa informar um tipo, né? Por exemplo, aqui a gente colocou dentro do nosso parâmetro, né, string. Porém, se eu criar aqui, por exemplo, uma variável aqui chamada name e atribuí-la já de cara aqui o meu nome para ela, observa que se eu salvar, eu vou botar aqui name user para parar com esse erro aqui. Observa que ele não deu erro. Eu não informei um tipo para ela, porque existe aqui dentro do TypeScript uma auto-inferência, ou seja, se eu atribuo um valor para minha variável, automaticamente ele vai analisar aquele valor e ele vai tipar aquela minha variável de acordo com o valor que eu informei. Então, como eu coloquei uma string dentro da minha variável nameUser, automaticamente ele sabe que aquilo ali se trata de uma string. Então, a minha variável ela é uma string. Eu vou trocar aqui aqui eu criei uma constante, né? Mas aqui eu poderia criar, por exemplo, de fato uma variável, né? Utilizando o var. Se eu passar o mouse, né, a gente tem a mesma coisa. Agora aqui ela informa que é uma string. Ou seja, eu não poderia utilizar, por exemplo, aqui, alterar o valor desse meu name user, por exemplo, para um número inteiro. Se eu fizer isso, ele fala que o tipo number não pode ser atribuído ao tipo string. Ou seja, se eu atribuo o valor de string, né, porque aqui ele fez a auto-inferência, né, como eu coloquei um string, essa variável se tornou do tipo string. Dessa forma, eu não posso alterar o tipo dela aqui. Se eu colocar um número inteiro, a gente vai ter esse erro informando que o tipo da variável é string e não pode ser number. E a gente não infere somente pode inferir, né, informar o tipo somente dos parâmetros aqui, por exemplo. O retorno da nossa função, né, se a gente passar aqui o mouse em cima de greet, observa que o retorno da nossa função é uma string. Ó. Aqui tem name, a gente informou que é um string, porém o retorno da nossa função ela é uma string, justamente porque a gente está retornando uma string, né? Ele fez a auto-inferência. Porém, se a gente quiser trocar o tipo da resposta, né, do retorno da nossa função, a gente poderia simplesmente aqui, ó, colocar então como string. Se eu colocar aqui, por exemplo, como number, observa que o return ele já vai ter um erro, porque agora a gente informou que o nosso retorno ele tem que ser do tipo number e a gente está informando aqui do tipo string. Então a gente pode
inferir aqui, informar um tipo tanto para as variáveis, os parâmetros da nossa função, quanto para o retorno dela. E aí você precisa entender que existe essa autoinferência, né, da linguagem, né? Se a gente pegar no mesmo exemplo aqui, que eu fiz aqui utilizando... Eu vou parar porque ele fica dando esse erro. Eu vou deixar aqui, na verdade. É porque quando eu abro o VS Code com os dois códigos aqui tendo greet, ele informa que essa função está duplicada, né? Mas vamos ignorar essa parte. Aqui, já no JavaScript, como não existe essa obrigatoriedade da gente informar o tipo da variável, né? Da mesma forma, se eu criasse aqui uma variável chamada username, né, na verdade... username, e eu informasse então aqui o meu nome, se eu criar aqui username igual a 123, observa que aqui já não existe nenhum erro, né? Justamente porque aqui não existe essa tipagem, né? Não existe essa obrigatoriedade em informar o tipo da variável, né? Então, essa é uma grande diferença entre o TypeScript e o JavaScript. E isso é muito interessante porque você mantém, né, a integridade do seu código, né? A gente não pode começar ali falando que name é uma string e aí retornar um número, né? Imagina a exibição desse número para o usuário, né? Ele tá... imagina que seja uma mensagem ali do painel administrativo que ele acabou de entrar e tá lá. Olá, Gustavo, seja bem-vindo, né? A gente informar olá e porventura trocar o código que a gente não observou e name retornar ali um número. Então a gente pode ter vários problemas, né, com isso. Ainda mais quando a gente faz cálculos, por exemplo. Imagina que uma variável ela tem que ser do tipo número porque ela vai fazer uma somatória, uma multiplicação, existe todo um cálculo ali por trás e a gente informa ali então uma string, né? Aí realmente a gente quebra o nosso código, né? A gente já tem um erro. E uma outra diferença, né, que a gente pôde observar aqui, diferente do JavaScript, a gente tem essa a inteligência do nossa IDE, né? Por exemplo, aqui a gente informou que poderia ser o retorno teria que ser do tipo number, e aqui ele já consegue em tempo real, a inteligência da nossa IDE já consegue informar para a gente ali que existe um erro dentro da nossa lógica ali, do nosso código, que é uma coisa específica também do TypeScript, né? A gente consegue ter esses retornos de forma automática ali em tempo real, o que facilita também no desenvolvimento, né? Que a gente consegue garantir que o código vai rodar antes mesmo de executar ele. Então a gente tem esses alertas aqui que faz parte da inteligência da nossa IDE. Então, vou criar um outro exemplo aqui agora. Imagina agora que eu tenho uma função chamada person, né? Na verdade, eu vou chamar aqui de getDataPerson aqui. E aqui dentro, né, eu vou ter na verdade, eu vou botar o parâmetro aqui. Ele vai receber aqui, na verdade, dois parâmetros, né? Ele vai receber um objeto, por isso que eu coloquei uma abertura e fechamento de chaves. E aqui dentro ele vai receber tanto o name dessa minha pessoa, quanto a idade dessa pessoa. E aqui no retorno, a gente vai ter, então, eu vou fazer uma interpolação aqui de novo, e eu vou ter a mesma coisa aqui, né? Vou ter olá, meu nome, vou botar aqui name, eu tenho, aí eu faço a interpolação de novo aqui, né? Colocando aqui a minha variável age, vou botar aqui anos, e pronto. A gente agora tem um objeto aqui como parâmetros de um objeto, né? A gente tem que informar um objeto, porém a gente está desestruturando esse objeto, né? Pegando aqui somente o nome desse objeto e a idade. Se você não sabe o que é desestruturação em JavaScript, a gente tem já uma aula gravada, só basta lá você assistir, mas é uma forma de você informar um objeto e pegar propriedades específicas dele, né? Você não pegar todas as propriedades, você só pega algumas propriedades. Então aqui a gente só está pegando o name e o age. E agora como a gente faz para inferir aqui um tipo para name e para age? A gente poderia aqui colocar da mesma forma que string, e em age a gente poderia informar o number. Porém,
a gente pode atribuir essa tipagem, né, dos nossos parâmetros aqui de outra forma, que é utilizando os types. Então, eu posso criar aqui fora da minha função um type e eu vou chamar esse type de, por exemplo, de person props, né, que são as propriedades da pessoa. Eu vou colocar um sinal de igual e vou abrir e fechar chaves. Aqui dentro, a gente vai criar uma estrutura com as propriedades que existem dentro de person e para cada propriedade a gente vai informar o tipo. Então, se ali eu tenho name e age, eu poderia criar aqui, por exemplo, o name, 2 pontos, e agora eu informo o tipo, que é string. Coloco ponto e vírgula, dou um enter aqui e agora em age eu falo que o tipo é number e agora eu fecho aqui. Agora a gente tem o tipo dos parâmetros do nosso objeto especificados aqui. Para a gente aplicar dentro do nosso parâmetro da função aqui, o que a gente precisa agora? A gente pode, depois do fechamento ali das chaves, né, do nosso objeto, a gente coloca 2 pontos e aqui eu chamo então o nosso person props. Porque agora essa estrutura desse objeto precisa atender ao nosso tipo que foi criado. Então, o name precisa ser string e o age precisa ser do tipo number. Agora, o que a gente precisa é somente criar o nosso objeto e chamar a nossa função, né? Ao invés de chamar Gustavo. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada person. E eu vou criar aqui, na verdade, um objeto, né? E eu vou informar aqui em name. Eu vou passar então o Gustavo. E em age, a gente pode agora informar uma idade, né? Vou colocar aqui 33. E agora a gente passa então para a nossa função greet, o nosso person. Agora a gente troca de greet, né, para o nosso getDataPerson, né? Que agora a gente mudou o nome da nossa função. E você observa que o retorno dela foi alterado, né? Agora a gente tem aqui o nosso name, age, atendendo ao nosso type person props e o retorno dela ainda continua sendo string, porque a gente está informando aqui uma string, né? Se a gente executar, vou dar um clear aqui e vou rodar de novo o nosso código, você observa que, olá, meu nome é Gustavo, eu tenho 33 anos, da mesma forma. Então a gente pode utilizar o type, né, para facilitar, né, ficar de forma mais visível aqui, porque imagina que você tem aqui um objeto que tenha 5 propriedades, e aí você sempre tem que colocar 2 pontos e o tipo, acaba ficando muito poluído aqui dentro dos parâmetros, né? Você já não consegue mais distinguir o que é o parâmetro e o que é o tipo, né? Você tem 2 informações aqui dentro, então a gente consegue criar essa estrutura fora da nossa função e aí fica muito mais visível, né, quais são os tipos que ela tem que possuir aqui, dependendo das propriedades do nosso objeto. Então, uma outra coisa que é interessante você saber é que a gente pode, por exemplo, aqui no nosso type, informar quais propriedades são obrigatórias ou não, né? Por exemplo, name pode não ser obrigatório. Então a gente coloca aqui o ponto de interrogação. Então nesse momento a gente pode ou não informar o name, né? Porque se eu tirar o name da forma que está aqui, né? Eu vou tirar tanto daqui quanto do meu objeto e vou salvar. Observa que ele já vai acusar um erro, falando que a propriedade name está ausente no tipo dentro da nossa função, né? Mas ele é obrigatório em person props, tá vendo? Quando a gente coloca dessa forma, a gente fala que aquela propriedade ela é obrigatória. Então, para a gente deixar essa propriedade como não obrigatória, né, a gente pode colocar aqui o ponto de interrogação. Então, dessa forma, você observa que aqui dentro ele já não vai acusar erro. É claro que se a gente não informar, né, como a gente está utilizando aqui dentro o name, ele vai ficar como o undefined, né? Se eu salvar aqui e rodar esse script, na verdade ele vai dar até erro, né? Porque a gente nem tem ele fala que name não foi definida, né? Justamente porque a gente não informou aqui. Mas para esse exemplo, eu vou
ter como retorno aqui, vou colocar como retorno somente aqui então o nosso name, né? Eu vou passar aqui então o name aqui dentro dos nossos parâmetros e vou dar um clear aqui e vou rodar de novo o nosso TypeScript. Observa que ele ficou como undefined, né? Justamente porque agora ele não é uma propriedade obrigatória e a gente simplesmente não definiu, a gente definiu somente a idade. E se a gente vê como ficou o retorno agora de getDataPerson, observa que ela tem dois retornos possíveis, né? Porque ela pode retornar tanto uma string, porque name lá em personProps aqui, a gente definiu que ela é do tipo string, porém a gente pode não informar. E aí agora ela pode ser do tipo undefined, né? Então a nossa IDE, né, o Visual Studio aqui, ele já informa que existem dois retornos possíveis dessa nossa função. Então a gente precisa estar atento para isso também. Agora, uma outra forma aqui que você pode pensar também é que a gente pode ter como retorno da nossa função um objeto. Então eu posso aqui em return, eu posso, por exemplo, verificar se a idade do nosso usuário e verificar se ele é um adulto, por exemplo, e fazer uma contagem ali de palavras do name e retornar a quantidade de palavras que existem. Por exemplo, é só um exemplo, tá? Um exemplo bobo, mas só para exemplificar aqui. Então, a gente pode retornar aqui dentro desse objeto uma variável chamada, por exemplo, adult. E aqui dentro a gente pode fazer aqui uma ternária para verificar se age, né, é maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, eu vou retornar então como true, ou seja, essa pessoa ela é uma adulta, né? Ela é adulta. Então, se eu colocar dois pontos, é a condição contrária, né? O else da nossa ternária aqui. Se caso não seja maior que 18, eu vou retornar um false, né? Porque ele não é um adulto. Então, na contagem de, por exemplo, aqui, ó, eu posso botar aqui, ó, count name, por exemplo, e aqui dentro eu posso, por exemplo, dar um name.length. Ele coloca já o ponto de interrogação aqui pra gente, né? Porque o nosso name pode não ser obrigatório. E o nosso length, ele vai retornar então um número, né? Então o length, se a gente passar aqui, ele é do tipo number, né? E ele já informa ali que pode ser undefined justamente porque name não é obrigatório. Então, observa que no nosso retorno a gente tem um objeto retornando duas propriedades. E a gente pode fazer o tratamento dessas propriedades. Por exemplo, se a gente colocar aqui o mouse em cima de adult, observa que ele é booleano, né? Justamente porque ele vai retornar um true ou false. E o nosso count name ele pode ser number ou undefined. Porém, a gente pode configurar o nosso retorno desse objeto. E como é que a gente faz isso? Colocando aqui dois pontos, eu vou dar um enter só para ficar visualmente melhor aqui na nossa tela. E eu posso abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu posso informar, por exemplo, que adult ele tem que ser boolean, né? E coloco ponto e vírgula. E count name ele tem que ser então do tipo number. Eu posso salvar aqui. E agora a gente vai ter um erro aqui, porque o tipo undefined não pode ser atribuído a number. Eu vou remover só o ponto de interrogação aqui, porque para que a gente não gere esse erro e eu consiga exemplificar. Mas agora você observa que count number, né, se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente definiu que adult tem que ser boolean e count name tem que ser number. Se a gente quisesse manter aquela estrutura da forma que estava antes, né? Ou seja, dois retornos possíveis, a gente pode colocar aqui depois de number um pipe, né? Que é como se fosse o ou. E aí a gente pode colocar o nosso undefined. Dessa forma, a gente consegue colocar dentro de count name dois possíveis retornos, né? Dois possíveis tipos de variáveis, né? De propriedades desse objeto. Então, agora, se a gente executar esse objeto, né, eu vou colocar aqui o name, só para a gente conseguir visualizar melhor em tela. Vou botar aqui Gustavo de novo. E
Vou então executar o nosso TypeScript. Na verdade aqui eu estou retornando o JS, né? A gente precisa retornar o nosso TypeScript. Eu vou tentar dar um clear aqui para subir esse aqui e vou utilizar então o TS. Então o retorno aqui foi então adult como true, né? Justamente porque a gente informou que a idade dele era 33 anos, então é maior do que 18. Então o retorno foi true. E o count namer aqui, ele retornou como undefined, né? Mesmo que a gente informe aqui o name, né? Por essa variável ela ser opcional, né? Ele retorna como undefined. E o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer uma verificação se variável name, o tipo dela é undefined. Se ela for undefined, a gente retorna o valor. Caso não seja, a gente informa o name.length, né? Então aqui dentro a gente pode criar uma ternária para fazer essa verificação. Então eu posso verificar se o type of de name, ele é igual a undefined, porque se ele for indefinido, se a gente não informou o nome, eu posso ter como retorno aqui, por exemplo, um 0. Caso contrário, a gente tem aqui então o name.length e dessa forma a gente consegue então ter o retorno correto, né? Se eu colocar aqui, observa que a gente vai ter o nosso count name com 7, né? Justamente porque a gente agora fez uma verificação do tipo, né, da variável. Então, se ela é do tipo undefined, a gente vai colocar como 0. E caso não seja, a gente colocou aqui então o tamanho dessa nossa do tamanho de quantidade de letras, né, da nossa palavra, utilizando o length. Então, você precisa fazer essa validação, né, para ter os dois casos, né? A gente pode trabalhar de forma sempre otimista, né? Como se a pessoa que vai utilizar o getDataPerson, ela sempre vai informar aqui então dentro do name, né? De fato o nome, como ele não é obrigatório, a gente precisa sempre fazer essa validação. Uma outra coisa que você precisa entender sobre types também é que você pode ter alinhamento aqui de propriedades, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui documents, poderia colocar 2 pontos e eu abro chaves. Então, aqui dentro de documents, eu posso ter, por exemplo, aqui o CPF e aqui eu coloco que CPF é do tipo string, né? E eu posso ter também aqui o nosso RG, por exemplo. Eu posso falar que ele é do tipo number. Então, eu tenho um alinhamento aqui também, né? Eu posso ter um alinhamento de propriedades aqui. No caso aqui eu coloquei CPF e RG. Dessa forma, a gente vai ter um erro, porque agora o documents, né, ele é obrigatório, ele não foi declarado, mas por enquanto só para você entender, né, que a gente pode fazer esse alinhamento. E não só a gente pode ter um alinhamento, como a gente pode colocar um type dentro de outro type. Como assim, Gustavo? Então, aqui eu posso criar um outro type, por exemplo, chamado documents, e aqui dentro desse documents, eu posso então criar essa mesma estrutura aqui dentro. Então, eu posso, por exemplo, aqui colocar documents aqui dentro e aqui dentro eu posso chamar, por exemplo, documents e atribuir o documents para ele, né? Então, ou seja, eu estou criando uma propriedade documents dessa meu person props e eu estou definindo o tipo dela como o type, ou seja, ele vai receber essa estrutura aqui dentro de documents. Bacana, né? E outra forma de a gente fazer essa concatenação, né, dos tipos, a gente poderia, por exemplo, eu posso remover o documents daqui de dentro e eu posso criar um terceiro type. Por exemplo, aqui chamado, por exemplo, full person, né? Como se fosse todos os dados completos daquela pessoa. Então, aqui dentro eu coloco o sinal de igual e eu posso falar aqui então que person props e o símbolo de E comercial, né? E documents. Dessa forma, full person possui tanto a propriedade de person props, né, quanto as propriedades de documents, né? Então, se a gente trocar aqui agora de person props para full person, né, observa que a gente vai ter o mesmo erro falando que documents ele é necessário porque ele não foi declarado aqui. Então a gente teria que passar aqui os parâmetros também do nosso documents.
Então, a gente aprendeu a fazer essa concatenação, né? De incluir aqui, colocar mais de um objeto, né? Fazer esse alinhamento de propriedades. E uma outra coisa que você precisa saber também é que além do type, a gente tem interfaces, né? Interfaces. E muita gente fica com dúvida qual é a diferença entre um type e uma interface, né? Porque, por exemplo, eu vou converter esse nosso type documents para uma interface. Você vai ver que a estrutura é basicamente a mesma. Então, ao invés de type, eu vou colocar aqui então como interface. E a primeira diferença que você vai encontrar aqui na estrutura de como declarar uma interface é que a gente não tem aqui o símbolo de igual na interface. A gente simplesmente abre e fecha chaves. Observa que agora a gente já não tem mais nenhum erro. E, inclusive, a gente pode aqui fazer uma concatenação de um type com uma interface. Não tem problema nenhum. E qual é a diferença entre uma interface e um type? A interface, ela existe uma outra maneira de você concatenar, né? Outras interfaces ou tipos. É utilizando o extends. Utilizando o extends, a gente pode, por exemplo, aqui, extends, a gente pode agora informar uma outra interface ou um outro type. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar o person props aqui dentro. Então, nesse momento, o documents, ele tem tanto as propriedades do meu documento quanto as propriedades da minha person props, né? Ou seja, o name e o age. Diferente aqui do nosso type. No type, eu não consigo, por exemplo, aqui criar o extends, pegando aqui então, por exemplo, documents. Se eu fizer isso, vai dar erro, né? Porque justamente o type não tem essa propriedade extends nele, né? E o document, a interface, ela já possui. Em 90% dos casos, né? O type, ele vai atender você normalmente, né? Justamente porque nem sempre você vai querer estender uma interface. Você vai fazer isso aqui geralmente quando você está trabalhando com orientação a objetos, né? Então você quer fazer, você utiliza o extends, né? Para poder agregar ali outras funções de uma outra classe, por exemplo. Porém, aqui, utilizando o type, em 90% dos casos você vai conseguir utilizar normalmente. Ainda mais que você consegue fazer a concatenação da forma que eu expliquei aqui, né? Tanto utilizando aqui o e-comercial, criando um terceiro type, né? Aqui, no caso, ou colocando aqui dentro mesmo da estrutura do seu primeiro type, né? Você faz essa mesclagem entre types, né? E em algumas versões do TypeScript, a gente não poderia estender o tipo type. Então, pode ser que dependendo da versão que você esteja usando do TypeScript, ele vai dar erro caso você estenda aqui o person props, porque em versões antigas, uma interface ela não poderia estender um type, né? Na versão que eu estou utilizando aqui no momento, a gente pode fazer dessa forma sem problema, né? Nenhum. Então, eu acho que com isso você consegue ter uma noção básica de como é que funciona, né? essa diferença de JavaScript, TypeScript, né? Utilizando os types, a interface, a gente conseguindo, tendo que tipar as variáveis, né, as propriedades do nosso objeto. Então existem diversas formas de você aqui então fazer essa tipagem, né, como eu mostrei aqui. E agora acho que deu para ter uma noção geral, né? Então para o vídeo não se estender muito também, eu vou ficar por aqui. Nos outros vídeos eu vou ensinar, por exemplo, enums, generics. Então, se você está gostando do conteúdo, se você gostou, se você aprendeu aqui, de fato foi útil para você, lembra de curtir o vídeo, verificar se você está inscrito no canal. E é isso, valeu e até a próxima.